Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu aqui do lado de Ricardo Barbi. Ah, tô com o cabelo grande hoje. Faltou um pouquinho de... Não, é só lustrando, né, cara? É só lustrando um pouquinho. Ô, Deco, muito boa noite, cara. Bom, pra você que tá ouvindo aí é de manhã, né? Mas a gente tá de noite aqui. Cara, Sei que horário tá vendo, mas não importa também. Temos uma convidada hoje aqui, Deco, que a gente tava aqui no back-end aqui, conversando sobre a história dela. Mano, que história fantástica, cara. Eu acho que ela já me deu aqui uns 300 testemunhos em 5 minutos que essa mulher falou. Muitos, né? Eu falei, a gente vai marcar vários episódios porque tem muita coisa pra contar, né? O nosso objetivo, né, cara, é compartilhar histórias e testemunhos, né? E nada melhor do que essa mesa, uma mesa de comunhão, a gente receber pessoas que venham fazer isso, né? Trazer histórias que com certeza farão a diferença na vida das pessoas. Ô, Deco, o povo aí que conhece a gente sabe que eu sou da Presbiteriana Independente, mas a minha família tem sempre um ladinho... Pentecostal, né? Canelinha de fogo, pentecostal, né? Estamos aqui hoje com a pastora da Quadrangular, né, cara? Então, ali, ó, minha tia ali, olha ali, ó, o povo de oração ali, né? Que viu a ação do Espírito Santo, enfim. Lembrar do meu tio, pastor da Quadrangular, pastor Francisco Fernandes. Sou Chico. Beijo aí pro Chico. Tio, da Tio Quadrangular da Praia Comprida. Esse é meu tio. E hoje estamos aqui com a pastora Gláucia. Pastora Gláucia, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário. Mas obrigado pela sua presença. É uma honra para a gente, Tronocast, receber você aqui. Bom dia, paz seja convosco, né? Para quem está nos assistindo, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. O prazer e a honra é minha de estar compartilhando o que Deus tem feito em minha vida. Quadrangular da Guarda do Cubatão. Logo ali. Logo ali. Fica na Palhoça. Fica na Palhoça. Pertinho do CT do Figueirense. Isso. Olha aí, ó. Legal ter um trabalho com os meninos lá também, né? Sim. Deus tem levado aqueles meninos, né? Para estar conosco. Temos uma célula e Deus tem feito grandes coisas no meio deles. Que legal isso, porque se conectar com quem está perto, né? Se conectar com o local, né? A igreja tem que fazer diferença onde está, né? A igreja está ali como um prédio para as pessoas ir consumir. Não faz muito sentido se tu lê o evangelho, né? Jesus Cristo andava no meio do povo, fazia serviço, enfim, mandava os apóstolos arranjar comida e dar para todo mundo, era isso que ele fazia, né? É isso aí, a igreja tem que fazer diferença. Né? Mas a tua história, pastora Gláucia, nos chamou bastante atenção, né? Tudo que a gente já ouviu, né? Com certeza, eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. E como essa história começa? Começa na infância, né? Começa quando o Senhor já tinha me separado, né? Hoje nós entendemos dessa forma. Eu tive uma mãe adotiva. Essa mãe, ela não conhecia Jesus e quando ela foi conhecer Jesus, passando na frente de uma igreja evangélica, e ela ouviu uma canção que cantava e ela queria uma mudança de vida. Ela havia perdido filhos, ela tinha filhos biológicos e só lhe restava um, que era um moço dependente químico. Não tinha mais esposo, não tinha mais perspectiva. E lembro que ela me contava que dobrou os joelhos e disse que se Deus existisse, ela queria uma filha, queria um esposo, queria uma mudança na vida dela. E visitando a maternidade Carmela Dutra, no Dia dos Pais, ela fazia trabalho social, ela encontrou uma jovem que estava ali com um bebê de apenas um dia, que a mãe não deixava ela voltar para casa com o bebê. Minha mãe disse que na mesma hora as enfermeiras comunicaram ela. Lembro que o nome da enfermeira é enfermeira Otília. Eu, depois de adulta, fui morar perto da enfermeira Otília. Fui vizinha dela. E essa enfermeira fez ali o meio de campo e fui adotada por essa mulher que já estava começando a conhecer Jesus, né? E a minha mãe conta que era Dia dos Pais e chegou muito tarde em casa e meu pai adotivo não queria abrir a porta, né? E ela disse que eu não tinha roupa, não tinha nada, estava enrolada apenas em lençóis e ela me colocou dentro de um pacote de pão. E o meu pai era padeiro. E quando ele abre a porta, ele diz: "Ô, mulher, isso é hora de uma mulher direita chegar em casa." Ela disse: "Não fala nada, eu te tenho um presente." E quando ela entregou o presente, ele não percebeu, estava dormindo, era tarde, disse que me pegou e jogou em cima da mesa e disse: "Pão?" E aí disse que eu comecei a chorar. Ele disse: "Mulher, o que aconteceu?" Ela disse: "Nosso milagre." E com isso, né, crescendo nos caminhos do Senhor, mas nem sempre foi tão simples assim. Aos 3 anos, ela me contou que era minha mãe do coração. Eu sempre fui uma criança que sempre gostei de falar muito, dá para perceber. E já cresceu sabendo que era adotada. Sim. Ela sempre me explicou que eu tinha nascido do coração. Disse para mim que o nome da minha mãe era Terezinha. Eu lembro que ela cantava uma cantiga
todas as noites ela dizia, vou cantar a cantiga da tua mãe do coração. E eu dizia, não quero ouvir, né? Ela disse, não, mas você precisa saber. Aí cantava uma cantiga que dizia que Terezinha de Jesus, que era o nome da minha mãe. E passado-se algum tempo, eu lembro que aos meus 5 anos de idade, eu comecei a ser molestada pelo meu irmão, porque ela tinha um único filho, já adulto, com uma filha da minha idade. E nesse processo, eu comecei a contar e fazer o que acontecia. Ele me levava numa venda, havia um sorvetinho, e nesse sorvetinho vinha aquele, como posso dizer, uma Maria mole em cima, e havia um apito, né? Era um brinquedinho. E ele morava atrás da nossa casa, em Capoeiras, e levava eu sempre para trás da casa. E comecei a relatar e fazer na minha boneca o que havia. A minha mãe, muito preocupada, me levou num psiquiatra, porque não havia psicólogo. E lá eles relataram que eu tinha sido afetada com a história da adoção. E eu estava criando e estava imaginando. Então, o psiquiatra passou na época Gadernal, comecei a tomar. Com quantos anos? Com 5 anos. Puxa. E comecei a ter epilepsia, o efeito colateral. E eu lembro que passado-se 1 ano dessa medicação e continuando no abuso, aos 5 anos, após ele estar muito alcoolizado, usando muita droga, ele conseguiu consumar o fato, né? Aí foi levado ao estupro. Mas o Senhor, ele é perfeito, né? Como eu contei anteriormente para vocês ali, que eu dei uma prévia. O Senhor tirou isso da minha mente, não me lembrava, né? Quando criança. Mas nesse período, a minha mãe adotiva se muda, vai para um outro local, interna ele como paciente psicológico, mas não, porque ela queria preservar que ele tinha filhos, esposa. E nessa mudança de casa, eu já tinha 6 anos, eu fui internada. Quando eu volto do hospital, nós estávamos em casa e a minha mãe adotiva carregou um peso por muitos anos, né? Porque ela contava que eu tinha sido operada porque eu tinha caído num triciclo, que eu tinha um triciclo e o triciclo tinha caído o banco e os ferros tinham me machucado, né? Então, cresci ouvindo essa história. Mas nesse período de 6 anos, nós estávamos brincando em cima da cama e eu caí por cima da minha mãe, caímos da cama e no impacto quebrei o meu braço direito e a minha mãe veio a perder a mama. Foi bem no início, né? Foi descoberto que havia câncer, era maligno, houve um processo de tratamento, não havia CEPOM, não havia hoje tantos benefícios que se consegue, né? Então eu lembro nessa trajetória de infância a fé da minha mãe, que sempre permaneceu fiel ao Senhor, mas também as dificuldades, meu pai perdendo totalmente o equilíbrio, perdendo todos os bens para pagar o tratamento, perdemos tudo. Meu irmão, logo em seguida, a esposa o abandona devido a muitas agressões e já tinham 4 filhos pequenos que vieram morar conosco. E foi muito triste assim, esse período, porque havia uma mulher doente, acamada com câncer, um pai sem estrutura, eu era uma das maiores e naquela luta passando muita fome, muita necessidade, e aí a minha mãe nos pegava pela mão, levava nós para catar, tinha um lixão que fica ali no sertão de Maruim, nós morávamos ali, que fica perto do aeroclube, e naquela época o lixão ele era aberto, então se colocava tudo junto. Então, eu lembro da minha mãe nos pegando pela mão e fazia uma separação do lixo, né? Havia muito lixo, então ela pegava tomate, frutas. E o que vem na minha cabeça, hoje que me recordo muito, a minha mãe pegando uma bacia, colocando água, vinagre, cortando o podre dos tomates e botando limpo para lavar para nós comermos, né? Eu brinco também que eu fui a primeira a descobrir o Botox. Nós tínhamos um pé de laranja na frente da casa, e tinha um senhor, hoje já é falecido, seu Chiquinás, que fornecia farinha, tinha muita dó, se compadecia da situação, e meu pai pescava aquelas piavinhas, né? Fazia aquele pirão d'água, e com muita fome a gente pegava a laranja, abria, fazia um buraquinho, colocava farinha nela, né? E chupava aquela laranja, e quando terminava, imagina, né? Laranja verde, tava todo mundo já bicudinho, né? Eu digo que o Botox labial fui eu que descobri. Eu brinco lá na igreja com os irmãos. Então, foi um período muito difícil, catamos bastante, usávamos o que era doado. Eu lembro também,
fortemente aqui no bairro Campinas, a minha mãe, ela me pegava, era sempre comigo, né? Ela deixava os demais em casa e ela ia de porta em porta pedindo doação de roupa, doação de calçados. E uma coisa que eu não comentei, mas como Deus já usava ela pedia livros. Ela sempre nos incentivou a ler. E a minha mãe, ela era semi-analfabeta. E então ela pedia doação de livros junto com as roupas. Então eu lembro que eu cresci recebendo dos outros o que ganhava, né? Muita necessidade, muita fome. Ela sempre dando o seu melhor, mas foi um período que nós tivemos que aprender muitas coisas. E íamos na igreja, né? E eu lembro que hoje tem pessoas que reclamam de ir na igreja cultuar ao Senhor, né? E a minha mãe, nesse período de 11 anos de tratamento, na época nós morávamos, depois saímos do sertão de Maruim e fomos morar em Forquilhas, loteamento Los Angeles. E na época era estrada de chão, hoje é uma cidade. Nós vínhamos de Los Angeles, loteamento Los Angeles, em Forquilhinhas, até Flor de Nápoles, na igreja, a pé. E voltávamos. É um caminho. Muito longo. E eu lembro que nós passávamos muita, muita fome. Então, me lembro também da cantina da igreja, que tinha aqueles salgadinhos e a gente nunca tinha para comer. E eu lembro de nós voltar assim com aquele cheiro no nariz, né? E hoje, algo que a gente, quando faz cantina na nossa igreja, nós temos lá um espaço. Quem se serve primeiro, a orientação do líder é que quem vai comer primeiro é quem não tem dinheiro. Porque só quem passou fome sabe o que é a fome, né? Então, esses pequenos detalhes eu não comentei antes, mas foi um período, assim, bem difícil. Aí, questionei a minha mãe, cheguei a questionar, por que tu não abandona Deus e morre, né? Eu já era uma mocinha e me sentia muito rejeitada. Havia uma rejeição materna, né? Da parte mãe biológica, pai biológico. Havia uma rejeição dos familiares, dos meus tios, dos meus avós. Eu lembro que a minha avó morava do lado da nossa casa na época, antes de haver o abuso sexual e o estupro, mas eu lembro perfeitamente. Nós íamos na casa dela, que morava perto, assim, ao lado, quase 2 casas ao lado, e eu lembro que eu nunca tive nome, né? Eu nunca fui chamada de Gláucia. Até os meus 17 anos, o meu nome era Desgraçadinha. E eu lembro de uma vez a minha avó servindo café para os outros netos, e para mim ela deu uma xícara toda quebrada. E eu lembro que a minha mãe dizia, por que você está dando, mãe, para ela uma xícara quebrada? Essa desgraçadinha, você nem sabe de onde que ela veio. Deve ter enfermidade, toda doente, toda magra, não engorda. Para ela é o resto. E hoje à tarde ainda comentei numa visita que eu fui fazer na casa de uma irmã que eu amo xícaras e ganho muitas xícaras e tenho um lugar especial para xícaras, e na minha casa a melhor xícara é para minha família, para os meus amigos. Eu tenho o prazer de botar e fazer compartilhar. Então, e eles sempre profetizavam que eu não ia ser nada, né? Eu fui muito amaldiçoada. Eu lembro que teve uma época que eu me tornei empregada de um tio meu, enquanto a minha mãe fazia quimioterapia. Eu tinha 12, 13 anos. E eu lembro que tinha uma piscina na casa. E eu lembro das minhas primas, né, adotivas, dizendo que eu não poderia nem colocar o pé na água porque eu iria sujar a água, né? E que não era para brincar comigo porque eu tinha alguma doença, ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Então, juntando todas essas informações, eu disse, mãe, por que tu não amaldiçoa Deus e morre? Né? Você vai na igreja, tem um comprimento de paz, mas não temos paz, porque quem não tem comida não tem paz. E nós tínhamos uma vizinha que tinha um pai que morava em sítio, e a minha mãe naquele dia me provou quem era Deus, né? Ela disse, eu quero te mostrar algo. Eu vou orar por pai da Maria, o nome dela é Maria, e ele está com umas dores fortes na perna, Deus me mostra o que ele tem, e de repente ela começou a orar por ele, era uma perna muito grande, enorme, brilhosa, ele era um senhor bem clarinho, e eu olhando a minha mãe orar, a minha mãe chamava ela de Dona Crente, todo mundo ia pedir oração na casa da Dona Crente, né? E eu dizia, mas por que você ora pelos outros e você não é curada? Eu sempre questionei isso, fui uma criança muito de questionar. E naquele dia ela começou a pôr as mãos com imposição de mãos sobre aquela perna, e eu vi abrir uma boca naquela perna. E começou a sair vários bichos de bareja de dentro daquela perna. E de repente a perna foi murchando, e a minha mãe fez eu pegar uma
pai uma sacola e limpar os bichos. Tirou para mais de 100 bichos de vareja. E eu lembro a minha mãe olhando e a perna foi diminuindo, foi murchando e aquela boquinha foi fechando onde saiu os bichos. E ali a minha mãe repreendeu a enfermidade e ela disse, você está vendo por que eu não abandono o meu Deus e morro, como você disse? Porque eu prefiro entrar no céu sem um pedaço do meu corpo. Ela já havia muitas mutilações, já havia tirado mama, já tinha na axila, pulmão, era muito comprometido o tratamento dela, porque fazia o tratamento, voltava, e ela ali naquele momento, ela me ensinou que em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus, e ela orava e Jesus curava. Então, aprendi muito naquele momento, mas nem sempre tudo foi assim, né? Minha mãe era uma mulher de Deus, havia muita intimidade, e chegou um dado momento, ela resolveu que eu havia de ter um namorado, porque o Senhor tinha mostrado para ela que ia recolher ela. E aí me interessei por um jovem da igreja, né? E começamos a namorar. Minha mãe de oração descobriu que o moço, ele era soro positivo, né? Tinha HIV. E ela orando... Mas ela descobriu de que jeito? Em oração. Deus falou para ela? Deus falou para ela, pede um exame que esse moço tem algo errado. E ela pediu. E ele fez o exame. E ele, antes de entregar para ela, entregou para mim. Eu me lembro que foi dentro do Hospital São Sebastião. E a minha mãe estava fazendo radioterapia nessa época. E eu já estava indo para 16 anos. 15 para 16. E, de repente, ele me entrega o exame e eu me lembro, não tem problema. Casamos, você me passa AIDS e morremos juntos. A inocência, naquela época o namoro ele era cristão, um namoro santo, não havia maldade. E entregamos o exame para minha mãe. Quando ela saiu da radioterapia, minha mãe disse, não, vamos terminar, eu preciso de alguém para cuidar, não para vocês morrerem junto. E nós morávamos do lado de um rio, e eu falei, se você fizer eu terminar, me atiro no rio. Minha mãe era uma mulher muito sábia, disse, então continue. Namoro cristão, vamos marcar o casamento, noivamos. Minha mãe marcou o casamento e foi para a oração. 30 dias antes, o moço desapareceu, foi dado como morto. Eu encontrei ele com 28 anos, dentro do hospital regional, quando eu estava fazendo estágio para ser uma enfermeira, e ele estava no setor de infectologia. A história é bem grande, mas fica para um outro momento, onde eu fui questionar por que eu fui abandonada. E então, mais processos. Ali agora, Glaucia, deixa eu perguntar uma coisa que me surgiu. Tu vem de uma primeiro, inicialmente, né, de um abandono, de uma rejeição de uma mãe que não queria, na verdade, né, não podia, enfim, cuidar de ti, e aí tu recebe, e aí tu começa uma questão toda de paternidade, né? Como que essa Glaucia cresceu? Qual era o sentimento no coração dessa Glaucia sobre si mesma, né? Como é que ela se via? Eu nunca, não recordo na infância ter momentos felizes. Eu sempre fui uma criança adulta. Com 6 anos, eu já lavava roupas em cima de uma lata de margarina. Porque nós tínhamos empregada, tínhamos tudo, perdemos tudo. A mãe foi para a cama e eu tomei frente. Então, não me lembro... Eu não tinha identidade, né? Havia a falta de identidade e eu tinha muita vontade de saber quem realmente eram os meus pais e por que eu tinha sido doada, abandonada. E eu imaginava que se eu tivesse eles, o mundo seria diferente, né? Eu não entendia o porquê, porque ninguém sabia a origem, por que eu tinha sido doada na maternidade por uma mãe jovem, né? Eu fui saber a verdade, por que eu fui doada, tem 5 anos, quando a minha mãe, hoje biológica, me contou, foi devido a uma separação e meus avós italianos não aceitaram a filha separada com o filho nos braços. Ela teve que escolher entre a filha e voltar para casa. E ela não tinha muita experiência, já estava sofrendo demais. E o processo de conhecer também a minha mãe biológica foi quando o Senhor recolhe a minha mãe. Então, fiquei noiva. 1 mês antes do casamento, o noivo desaparece. 6 meses após, o Senhor recolhe a minha mãe. E antes de recolher, ela fez um pedido para eu procurar a minha mãe, a minha mãe verdadeira. Mas nós não tínhamos nada, tínhamos somente o nome dela,
que era a Terezinha de Jesus Coelho, né? E eu lembro que como a minha mãe era uma pessoa que colaborava muito na época com a Carmela Dutra, havia lá uma diretora chamada Jussara, que eu entrei em contato, hoje ela já é falecida, e eu pedi para ela abrir os livros para eu achar o endereço dessa Terezinha de Jesus Coelho. E quando ela foi procurar os livros, a maternidade tinha pego fogo e queimou todos os livros. E só sobrou o meu livro sem ser queimado. Que legal. Porque quando Deus tem um propósito, o único livro que não queimou no incêndio foi o livro do ano do meu nascimento. Ali havia o registro, o nome da minha mãe e o endereço dela. E foi aonde eu fui procurar ela quando eu tinha 19 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 17. 2 anos depois eu fui procurar ela, mas não para agradar a minha mãe que faleceu, não. Foi com outro intuito. Ô Glaucia, mas ainda voltando na tua infância, tu se sentia amada pelo teu pai e tua mãe adotiva? Sentisse, ou era uma relação... Havia muito amor da minha mãe, viver. Mas havia muita culpa. Porque quando eu contei dos 5 aos 6 que eu estava sendo molestada e fui tratada como um paciente psiquiátrico, depois que houve o abuso, não tinha mais o que fazer e o estupro. Então, a minha mãe, mesmo doente, eu comecei a ser tratada... Eu vivia em cárcere, por exemplo. Eu ia para o colégio, a minha mãe me levava, mesmo doente, e me buscava, ou senão meu pai. Na hora do recreio, a minha mãe estava presente. Eu não podia ter amigos, conversar com vizinhos. Qualquer homem que se aproximasse de mim, na mente da minha mãe, iria me abusar. Mas ela me amava, sentia o grande amor, mas era um amor carregado de culpa. O meu pai foi o melhor pai, maravilhoso, uma pessoa simples, humilde, mas devido a tantas coisas, a tantas perdas, ele se fechou muito no mundo dele, né? Então havia mais 4 crianças e eram netos sanguíneos, né? E tinha eu que ali era a adotada, né? Então, me lembro que nós não tínhamos banheiro, nós não tínhamos um vaso sanitário, nós usávamos uma patente, ou um chamus de casinha. Eu orei muito para Deus dar um banheiro, então, quando Deus deu um banheiro, eu já era uma moça, né? Então, teve todo um processo. Eu lembro que o banho de banheira lá era muito precário água. Então, assim, ó, todos tomavam um banho, todos ficavam em volta da banheira, lavavam o rosto. Depois, todos lavavam o corpo, mas eu sempre era a última. Aí eu brinco que, né, que eu me lavava na sujeira dos outros. Então, foi um processo... mas eu era muito feliz, eu não entendia aquilo. Feliz, como é que eu posso dizer? Aquele era a realidade de mundo A realidade, felicidade de ter a mãe, de ter alguém que acolheu, mas querendo saber a minha origem. Mas dizer momentos felizes de uma festa de aniversário, de ir num shopping, um parque, nunca tivemos. Nunca tivemos porque não tínhamos a possibilidade. E aí, passou a adolescência, na juventude, como é que foi? Aí, perco a minha mãe, né, com 17 anos, e continuo na igreja, mas nesse processo, meu pai casa com a vizinha, e saímos, no caso, eu, né, porque os demais voltaram com a mãe biológica, né? Os meus sobrinhos voltaram com a mãe depois de um certo período, porque chegou um momento que não tinha mais como estar com eles, porque não havia alimento suficiente. Então, eu, nesse processo, fico moça, e eu lembro que eu fui para Chapecó, fui morar com algumas pessoas e trabalhar como doméstica e babá. Fui acolhida numa casa, e meu pai, na época, juntava um trocadinho, né, que a gente chamava trocadinho, para pagar para eu ter um quartinho lá. E foi um período terrível também, porque eram pessoas que eu esperava uma realidade, era outra. Pegavam a comida, chaveavam a comida. Então, eu levantava às 6 horas da manhã para limpar a casa deles até o meio-dia. Em Chapecó, lá é terrível, é muito frio. E abria-se a torneira, a água era gelada. Era muito terrível. Então, muita fome também. E eu lembro que eu orava assim, Senhor, porque eu tinha ido... Como meu pai tinha me dito, eu tinha ido para missões, para ser missionária. E não era nada disso. Então, durante a manhã até o meio-dia, eu trabalhava nessa casa que eu morava. E depois do meio-dia, eu trabalhava numa outra casa, fazendo comida para 2 crianças. E eu lembro que a dona da casa deixava 2 bifes e dizia, é só para eles. Então, eu não comia na casa que eu morava, porque a comida era precária para mim, e também lá eu não podia comer a comida das crianças. Então, quando eu terminava às 5 horas da tarde, eu ia para a igreja para ser a missionária que meu pai tinha designado. Então, eu lembro que eu orava assim pelo caminho, Senhor, manda café, pão, comida. E eu chegava nas casas, era chimarrão e pipoca, chimarrão e pipoca.
E eu dizia, Senhor, comida. Então, eu cheguei a um ponto que, com meus 17 para 18 anos, eu pesava 38 quilos. Aí começaram a achar que eu tinha AIDS. Começou uma desconfiança, porque era no auge da AIDS, do HIV, né? Então, também passei muita rejeição, porque além de ser magra, as pessoas não entendiam que porque eu passava fome. Achavam que eu era doente. Então, eu passei muita rejeição por ser pobre, rejeição por achar que eu tinha uma doença. Então, quando completei 18 anos, eu volto para casa, mas não sou aceita em casa, né? A vizinha, né, o meu pai não tinha como me receber. A casa não havia espaço para mim. Então, aluguei um quartinho, uma pecinha. E ali eu lembro que faltava pouco para o meu aniversário, né, para completar 18 anos. Eu ia completar naquela semana, eu volto. E eu vou até o shopping Itaguaçu na época, porque me contaram que havia uma entrevista de emprego. E eu lembro que eu entro naquela loja e a moça, a vendedora, disse assim, olha, o dono da loja está entrevistando uma pessoa agora e vai ser contratada. Ele está lá na praça de alimentação. Mas se você quiser tentar... E eu falei, vou lá. Cheguei lá, ela me disse quem era. E um homem maravilhoso, assim, eu lembro que foi um pai nessa época. E ele disse, por que eu devo te contratar? Tinha acabado a entrevista e me chamou. Eu disse, olha, você deve me contratar porque eu vou completar agora 18 anos. Eu... Estou morando num quadrado, não sei como vou pagar, não tenho o que comer, não tenho nada. E eu faço 18 anos depois de amanhã e eu não tenho nada para comer dentro de casa. E eu era muito magra. E eu lembro, ele disse, senta. Isso era uma sexta para um sábado. Ele disse, segunda-feira você começa a trabalhar comigo. Era uma loja de calçados famosíssima. E ele era diretor da Free Amazon, antiga Free Amazon. E eu lembro dele abrir assim, a carteira, pegar todo o salário do mês, abrir a minha mão, fechar e me dar o dinheiro todo do mês antes de eu começar a trabalhar. Ali eu já via o cuidado de Deus comigo. Só que nessa época eu estava muito decepcionada, não queria Deus, né? Não queria mesmo. Arrumei esse emprego de gerente de loja e comecei a trabalhar numa boate, no bar, vendendo bebidas, né? De barguel, como dizia. E ali eu conheci amigos, conheci pessoas e comecei a namorar. Esse namorado começou a me dar flores, começou a me dar bombom, ursinho, mas era um namoro sem nenhum toque. Era namoros como se fosse cristão, porque na minha mente eu não estava preparada ainda para uma vida diferente, né? E eu lembro que passou 2 meses, ele me convidou para nós irmos conhecer a família dele. E fomos. Entrei no carro, fomos para esse local que, se você me perguntar hoje, eu não sei te dizer, eu não lembro, Deus apagou. E chegamos naquela casa, eu lembro da casa, tudo escuro, eu falo para ele, mas tá tudo escuro? Ele disse, não, minha família tá lá dentro, vamos entrar. E na hora que ele fecha o portão, volta para o carro, eu sentada esperando abrir a porta do carro, né? Ele disse para mim, fechou a porta do carro, eu lembro que era um Fusca azul, nunca vou me esquecer disso. Ele pula em cima de mim com o joelho no meu estômago e ali acontece o meu segundo estupro com 18 anos. Então eu lembro assim, como Deus tirou da minha mente, só lembro dele rasgando a camisinha e só isso. E ameaçando que se eu gritasse ou falasse, ele me deixaria ali e me mataria. Então eu lembro que eu não levei bolsa, eu confiei e achei que era realmente um namoro, mas eu lembro o cuidado de Deus assim que apagou da minha mente. Eu não lembro o que aconteceu, sei que foi o estupro, sei que houve, mas não sei detalhes. Aí ele me leva de volta e me deixa a 2 quadras da minha casa. Ali eu perco a minha dignidade, eu perco a minha vontade de viver, não voltei para o trabalho de barguel, não voltei para aqueles amigos que eu havia conhecido, não denunciei, fiquei com muito medo de ser morta. E continuei trabalhando de gerente de loja, não contei para ninguém. E foi onde eu decidi comprar uma arma e ter uma vida diferente e começar a andar com pessoas que pudessem me proteger, né? Aí comecei com novos amigos, mas de dia eu era uma gerente de loja. Eu comecei como vendedora e depois Deus foi me honrando, logo fui a gerente, né? Sempre fui muito bem tratada ali no local de trabalho, mas de noite eu comecei a ter uma outra vida. Comecei a escolher outros caminhos. E coloquei na minha mente que qualquer pessoa que se aproximasse, fosse homem ou mulher, que na minha cabeça, que já estava desviada, demoníaca, com pensamentos ruins, que olhasse para mim diferente,
eu atiraria. Então, comprei aquela arma e tirei todas as balas e deixei uma só. E eu dizia, quem vai decidir é a sorte. Então, eu passava para uma pessoa e dizia, você quer mexer comigo? Então, abre a boca. E foi uma coisa muito diabólica. Eu tinha uma força que ninguém sabe explicar. Batia mesmo, brigava mesmo. Então, foi um longo processo de querer matar pessoas, porque achava, se eu visse alguém rindo, estava debochando de mim porque eu era magra, ou porque eu era uma pessoa que poderia ter uma doença. Se olhasse um homem diferente para mim, porque eu ia ser abusada novamente. Hoje, como uma pastora, como uma mulher de Deus que eu sei que sou e o que Deus tem feito, o diabo ele nos prende aquilo que Deus tem para nós, ele nos prende na mente e nós vamos dando justificativa para o pecado, para pecar, para fazer maldade. E eu me apeguei àquela justificativa, porque eu não lembrava do estupro de infância. Eu lembrava do estupro moça. Então, eu não tinha nada a perder na minha cabeça. Eu não tinha. Se as pessoas se aproximassem, e eu sempre fui muito sorridente, muito amiga, e por dentro, vazia. Por dentro, voltava para casa, havia uma grande solidão. Então, foi um período assim que chegou uma época de eu ir para baile de segunda a segunda. Eu adotei algo para mim que eu ia virar uma justiceira. Então, eu ia num baile. Se eu via um moço com a namorada, estava namorando ali. Chegava no outro dia no baile, ele estava com outra pessoa. No outro, ele estava com outra pessoa. Eu tinha uma parceira, nós roubávamos o carro e levávamos o carro, escondíamos, não para desmanche, não para isso. E mandávamos um recado. Você vai contar que você está traindo, que você é um cafajeste, aí a gente te devolve o carro. Então, assim, roubo de carro, fazendo justiça com a própria mão. Nunca bebi, nunca fumei, nada. Fazia realmente com a cabeça totalmente limpa, né? Tem gente que não, porque bebeu. Não, eu sabia o que é um... Tu eras a criminosa cristã. Cristã. Mas de cristã não tinha nada, sim, né? Era muita raiva reprimida, muita maldade. Eu fiz muitas pessoas sofrerem, né? Então, assim, quando passou esse período, eu comecei a querer ter um relacionamento, ter um namoro, ter um casamento, uma vida. Quanto tempo levou isso, Cláudia? Essa vida levou dos 18 até meus 21 anos. Tá. É bastante tempo. Bastante tempo. Dá para aprontar bastante. Sim, deu para matar muita gente, porque, assim, por noite era 4, 5 pessoas que eu ameaçava, né? E sempre puxei o gatilho, mas nunca saiu nenhuma bala, né? O Senhor, ele estava me cuidando nos detalhes, né? Nunca respondi a processo, nunca fui presa, nunca... Muitos amigos do tráfico morreram nos meus braços, vi muita gente. E eu penso assim, o Senhor me deu uma oportunidade de ganhar e eu estava ali participando e não ganhando, né? Então, aí, aos 21... eu conheço... Bom, mas só para ficar claro, então, na verdade, tu não matou ninguém. Nunca. Tu só atirou em várias pessoas, mas a bala nunca saiu. Nunca saiu. Ok. Deus te enrolou e era bala de festim, né? Não, mas era de verdade. Acredito. É que o Senhor não queria, porque a noite chamou trevas, né? Uhum. E eu sempre trabalhei na noite, né? A noite era terrível. E eu lembro quantos livramentos, né? Mas bati muito, né? Uhum. Então, assim, fiz muitas coisas com as mãos. Esse testemunho, muitas pessoas não sabem, agora que o Senhor tem cobrado muito, porque eu tinha muita vergonha, né? Porque eu cresci num lar cristão, e muitos crescem num lar cristão, mas nunca aceitaram verdadeiramente, ele nunca entrou e fez morada, que era o meu caso. Então, com 21 anos eu parei, aí eu comecei a namorar um moço. Ele era o filho da mãe de santo mais famosa de Florianópolis, mãe Catarina de Xangô, hoje já é falecida. E ali começou um processo de muita tristeza, muito sofrimento, muita infelicidade. Foram 12 anos. E quando nós chegamos ao ponto de eu voltar para Jesus, que daí eu voltei para Jesus, entrei numa igreja, dobrei meus joelhos e pedi para o Senhor, Senhor, muda a minha história. Nessa época, eu já estava com 26 anos para 27. E dobrando meus joelhos ali, eu quis uma mudança de vida. E ele também começou a me acompanhar,
mas as coisas começaram a ficar diferentes. De repente, o meu pastor disse, vocês têm que casar, fazer um casamento no civil, colocar a vida no altar. E eu lembro que começamos a fazer os preparativos. E quando chegou no dia do casamento, de manhã, 10h30 da manhã, nós tínhamos já uma casa montada. E o Senhor começou a me honrar grandemente. Quando eu voltei para o Senhor, a primeira promessa, eu dizia para o Senhor que com 30 anos eu gostaria de entrar na minha casa própria. Uma semana antes de eu completar 30 anos, o Senhor me deu uma casa. Nessa época eu já tinha estudado, já tinha me formado. Você formou em quê? Eu me formei em enfermagem, já era uma pessoa chefe do meu setor, né? Eu já era uma pessoa bem resolvida financeiramente. Então, o Senhor me honrou com a minha primeira casa que eu comprei na época com o meu salário. E nós tínhamos uma vida dividida. Ele tinha a casa dele, eu tinha a minha casa. Sempre meu dinheiro, teu dinheiro. Não havia uma unidade, né? Como poderão caminhar dois juntos se não tiverem no mesmo propósito? E eu lembro que no dia do casamento, 10h30 da manhã, ele parou o carro na frente de casa. Ele tinha voltado para a casa dele, né? Para arrumar algumas coisas. E ele disse, olha, não quero casar com você. Você é muito chata. Eu nunca vou me esquecer dessas palavras, você é muito chata. E ele tinha um guarda-roupa, ele começou a desmontar o guarda-roupa era dele. E começou a pôr em cima do carro e começou a levar tudo. E eu lembro que eu chorei por muitos dias. Eu tinha telefone residencial e depois eu descobri algumas coisas, né? E não entendia, perguntava para Deus o porquê que eu estava firme na igreja. Eu tinha começado na época a estudar, fazer teologia para ser uma obreira. Nunca quis ser pastora. Mas nessa época eu já trabalhava com morador de rua. Comecei a cuidar de pessoas em condição de rua, trazer alimento, roupa, porque eu queria, diante de Deus, fazer algo para o reino, porque eu fiz tanta maldade num período tão pequeno que eu queria algo diferente. E nesse período de cuidar das pessoas, eu dizia, Senhor, agora que eu estou colocando a minha vida no altar, como que eu vou conseguir? E é muito engraçado que eu lembro que eu ligava para ele de noite e dizia, poxa, volta para mim, vamos casar. E ele dizia, não. Esse era o filho da mãe de macumbeira, santo, sim. da macumbeira. Ah, tá. E para eu poder namorar... E tu lá na igreja querendo casar com o filho da macumbeira. Da macumbeira. E quando eu comecei o relacionamento... Era o café com leite ali? Era... Não, para mim era um esposo, né? Sim. E quando comecei o relacionamento com ele, eu tive que ir dentro do centro de macumba, falar com o Exu na época, né? E perguntar. E ele disse, não, ele tem 3, mas você vai ser a escolhida para namorar. Eu tive que pedir permissão. E por longos anos eu tive a melhor sogra, ela era uma pessoa muito boa. E ela era desviada da palavra do Senhor, né? E eu lembro que quando aconteceu o processo ali de eu voltar para a igreja, ela me chamou e ela incorporava uma cigana, né? E essa cigana me chamou pelo nome e disse, vem cá, tu não pertence a nós. Volta para a igreja. Leva o filho dela para a igreja. O próprio demônio, né? Que quando Deus manda, até o diabo obedece. E essa pessoa, essa minha ex-sogra, nós ganhamos ela para Jesus no leito de morte. Ela se reconciliou e partiu com o Senhor. Então, um processo assim, houve um propósito, né? Porque que eu entrei nessa casa, né? E ela foi salva. E não era casar com o guri. Ela conseguia alcançar. Ela, no leito de morte, partindo para o Senhor, não tinha o Senhor na época, ela tentou voltar para a igreja, largar tudo, depois saiu. Eu lembro que a minha ex-cunhada, ela mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo, cunhada, a mãe está partindo e não vai dar tempo de você vir até aqui para perguntar se ela quer se reconciliar. E a minha cunhada era mãe de santo também. Eu disse, então você vai fazer exatamente o que eu te disser. Ela, se eu faço o que tu me disser. Ela fala não, ela só pisca e aperta a mão da gente. Aí eu disse, se for sim, aperta uma vez, se for não, 2. Eu vou escrever e você vai perguntar para ela se ela se arrepende dos pecados, se ela quer confessar Jesus e se ela quer que o nome dela seja escrito no livro da vida. E a minha ex-cunhada ali no celular e ela dizia, cunhada, porque ela sempre me chamou de cunhada, ela está apertando a minha mão, ela está se reconciliando, ela está chorando. Eu disse, agora ora com ela e pede para o Senhor perdoar todos os pecados, escreveu o nome dela no livro da vida. Ela orou. Quando terminou a oração, ela fechou os olhos e partiu. Então, Deus, ele...
Até as pedras falando, né? A mãe de santo orando para Jesus. E na hora ela não queria que a mãe... E hoje ela não participa mais, essa minha ex-cunhada, né? Ela é uma bênção. Deus tem um grande projeto na vida dela, já participou de células comigo. Deus sabe o propósito que há na vida dela. Talvez ela possa vir assistir. Mari, Jesus te ama. Você sabe o que Deus tem para ti, para os teus filhos. E Jesus está voltando. Amém. Amém. A gente tem a história muito parecida, né? Da Linária, que também, no caso, era a mãe, né? A mãe dela era a mãe de santo era também, de santo. uma das bambambam daqui. E também foi ganha para Jesus no leito de morte. Também. Né? Glória a Deus. Mas e aí, então, essa convertida, então agora solteira de novo? Solteira de novo, chorando, né? Chorando muito. E ele dizia, não volto para ti porque eu estou com as frutas. Mas eu não entendia. Eu dizia, mas eu sou uma fruteira cheia. Aí eu fui entender porque eu tinha dado um presente de casamento, um computador. E nesse computador havia o Orkut. Mas eu trabalhava muito, não tinha tempo. Então ele arrumou 3 namoradinhas, né? Que era o morango, a melancia e o melão. Mas eu não entendia que eram mulheres... né? O morango é que tinha uma boca bonita, o melão é que tinha um seio bonito e a melancia um bumbum. E essa minha cunhada um dia me chama na casa dela e diz, olha, vem cá, senta aqui. Eu quero que você olhe algo. E começou a mostrar as meninas e disse para mim assim, nunca vou me esquecer as palavras dela, talvez ela nem se lembre. Ela disse, cunhada, vai criar vergonha na tua cara, vai ser crente, servir o teu Deus, porque você precisa de Jesus e não do meu irmão. E aquele dia saí da casa dela chorando. Não sei nem como é que eu consegui dirigir. Eu morava em Tijuquinhas, Biguaçu, bem longe, BR. Eu chorava. E Deus colocou na minha vida um homem de Deus, né, que também chegou muito machucado, um quase padre, ficou 7 anos no seminário, faltava 2 anos para ser ordenado, já usava batina. E aí, com tudo isso, fomos descobrindo, né, o que havia a ser transformado. Ganhei ele para Jesus. Havia uma grande proposta para ele ser um servo de Deus. Ele, na realidade, foi para a igreja que queria me namorar, não queria ser crente. Meu pastor correu com ele, mandou ele para outra igreja mãe. Lá ele se converteu, se batizou, teve uma mudança de vida, sentava na frente do meu pastor titular com a Bíblia aberta para questionar, porque formado em teologia, filosofia, não acreditava no Espírito Santo. Hoje é um homem cheio de Deus. E aí foi onde ele começou a me conhecer melhor, a entender o que eu era estéril. Tinha os órgãos todos internos comprometidos. Eu não sabia o porquê. Achava que era por causa do triciclo. E ele começa um período de oração. Casamos. E ele começou a pedir para o Senhor o nosso primeiro filho, né? E o Senhor abriu meu ventre. Tive a Pietra, minha primeira filha, com 11 anos. E aos 41 anos, Deus deu o segundo filho. Mas, pelas possibilidades, jamais era para ter gerado, né? E quando a Pietra, estou grávida dela de 8 meses. A Pietra nasceu com quase 5 quilos, gigante, né? Nossa, meu 8 meses, 5 quilos. Meu esposo tem quase 2 metros de altura. Puxou o pai, então. A família toda é grande. E nesse processo, meu esposo vai me levar para a maternidade. Minha médica, a doutora Luísa Guedes, na época, disse, vamos te depilar, vamos fazer um processo, venha pronta, né? A tricotomia que chamamos. E lá meu esposo disse, não, a depiladora não pôde vir na minha casa, eu vou fazer. E ele começou aquele processo e quando ele começa a olhar minhas partes íntimas, ele começa a dizer para mim, olha, tem algo errado contigo, você é cheia de cicatrizes. Eu falei, não, caí num triciclo. Ele disse, não, é algo muito mais profundo, você foi realmente abusada sexualmente na infância. Mas como saber se meus pais adotivos já haviam falecido? Aí liguei para minha ex-cunhada na época, né? E ela começou a me relatar. E quando ela começou a relatar, veio toda a lembrança. Então, o Senhor, Ele me blindou durante 32 anos. Eu tinha 6 anos. E o Senhor me blindou durante 32 anos. A Pietra nasceu, eu tinha quase 38 anos. Então, foi... né? E aí foi onde eu descobri tudo. Eu lembrei de cada detalhe, de tudo o que aconteceu. E o Senhor, Ele é perfeito, Ele cuida, né? Quantas vezes eu já me esforcei para me lembrar o que aconteceu naquele dia do estupro, quando eu tinha 18 anos, e o Senhor nunca deixou eu lembrar do ato. O Senhor, Ele nos marca, né? Quando você passa por qualquer coisa, Ele deixa uma marca. Então, eu lembro nitidamente de uma camisinha sendo rasgada e o Senhor dizendo para mim assim, eu estou te cuidando, eu estou te cuidando, eu estou te cuidando. E eu dizia, Senhor, por que tu deixou, Senhor?
Mas hoje, o meu alvo na igreja, eu tenho muitas crianças que foram abusadas, mulheres que foram abusadas. Então... É isso que eu ia te perguntar. A gente ama Jesus e sabe que Deus tem um propósito para tudo, mas é muito difícil de entender. Ou se tu tá me cuidando, então por que aconteceu? Por que aconteceu? Hoje eu entendo. E aí, por que aconteceu? Porque eu precisava passar pela dor. Para poder ser exemplo, para poder cuidar de quem tem dor. No olho a olho de quem tem dor. Olho a olho. Porque o Senhor me colocou em várias experiências de fome, experiências de rejeição, abuso sexual, rejeição financeira por ser uma criança pobre, uma moça pobre, rejeição na parte de nunca querer ter um marido, de nunca querer casar. Quando eu conheço a minha mãe, né, a minha mãe biológica, eu tinha 19 anos, estava armada até os dentes, fui lá para acertar conta com ela. E eu lembro que eu vou em Tijuquinhas, onde era o endereço dela, e depois eu fui morar em Tijuquinhas, olha como são as coisas. E eu queria muito conhecer meu pai, queria saber a origem do meu pai. E eu chego num posto de gasolina, posto Tijuquinhas, que existe até hoje. Havia um frentista que trabalhava lá há 20 anos e eu tinha 19. E eu fui com uma gangue de mulheres tão perigosas quanto eu. E eu lembro que eu pergunto, você conhece Terezinha? Ele, conheço, mas ela não mora mais aqui. Deus preparou até o frentista. E ele disse, tem um tio teu que mora ali na frente. E esse teu tio é da Igreja Brasil para Cristo, ele deve estar na igreja. E eu lembro que eu cheguei na frente da igreja, eu andava quase seminua. E chego na frente da igreja, aquele senhor de cabelo branco com a esposa descendo uma escadaria. E na hora que ele desce a escada, ele começa a chorar. Mas eu não tinha dito uma palavra. E, de repente, ele olha para mim e diz, a filha da Terezinha voltou. Jesus trouxe. Eu era e sou muito parecida com a minha mãe biológica. E ele me deu um endereço e eu vou à casa da minha mãe, mas não contei para ele nada. Que estava armada até os dentes. Não. Chego na casa da minha mãe e eu lembro que a minha mãe adotiva contava que quando pegou ela na maternidade, ela saiu com um casaquinho marrom, chovia muito, e ela pediu para ser levada na casa de uma irmã, no Caminho Novo, em Palhoça. E a irmã tinha um bar, e chegou no dia o taxista, minha mãe estava, minha mãe e o taxista, que a minha mãe tinha ido na Carmela Dutra fazer visita para quem estava acamado, né? Ou que ganhou o bebê. Quando o taxista chega com a minha mãe biológica e a minha mãe adotiva, e eu ali enrolada naquele pacote, a minha tia não estava em casa. E o taxista arromba a janela e pega a minha mãe no colo e coloca dentro. E quando a minha mãe está se afastando no táxi, a mãe adotiva diz que ela ficou na janela chorando. Chorava muito. Quando eu chego na casa da minha mãe para conhecê-la, a biológica, vem um senhor bem gordo, hoje ele é magro. Era o chefe gordo, é o chefe gordo, né, um cozinheiro profissional. Ele não se atentou quem eu era. Eu falei, gostaria de conhecer Terezinha de Jesus Coelho. Ele, pois não, entre. Eu abro a porta, estava a minha mãe, veio me receber. E ela falou, pois não. E eu lembro que eu falei essas palavras. Você é Terezinha de Jesus Coelho? Ela falou, sim. Eu falei, muito prazer, cadela. Ai, desculpa, estou ofendendo a cadela, porque a cadela ganha o cachorro e carrega na boca, e você deu para a primeira que encontrou. Então, você não pode ser chamada de cadela. Ela falou, quem tu és? Sua filha que tu deu na maternidade quando tinha um dia. Aí ela disse, mentira. Eu disse, não, você... Aí relatei a roupa, relatei... Aí ela olhou para mim e disse, a porta que você entrou é a porta que você pode sair. Eu dei tá dado, não mandei você voltar. Aí eu falei, agora que eu mato ela aqui mesmo. E aí, de repente, sai de trás da minha mãe uma criança de 5 anos com olhos azuis, uma menina, e começa a gritar, mamãe, mamãe, essa é a maninha que você procura. A minha mãe me procurava desde os 8 meses. Quando eu completei 8 meses, a minha mãe casou novamente. E a minha mãe me procurava em São Paulo, porque a mãe que me adotou disse que ia embora para São Paulo. E aquela criança usada por Deus saiu ali de trás e disse... Não, não, maninha, maninha, e me abraçou. E imagina, minhas amigas, tudo pistoleira, tudo chorando, abraçada, e eu e a minha mãe biológica. As amigas entraram junto. Todo mundo, fui de comitiva. Ia espancar o chefe. Nós fomos para fazer uma limpa, sim, né? Porque no crime, naquela época, não sei como é hoje, você tem um alvo, né? Você não ataca os demais, é o teu alvo. Mas entraram para me dar cobertura, né? Uma coisa maligna e diabólica, né? E eu lembro que essas meninas que entraram, elas não eram assim tão ousadas, né? Uma delas nem tinha... Havia uma ali no meio que nunca soube do meu passado. Talvez ela vai saber hoje. Hoje ela é cristã da Assembleia de Deus. Mas ela não sabia do meu passado. Ela estava ali na muvuca.
Ela andava comigo, não sabia quem eu era. E, de repente, minha mãe senta com a gente numa mesa, eu me sentei, me acalmei, e ela pega um álbum de foto. E começa a abrir, e era o aniversário, todos os aniversários daquela menina de 5 anos. Todos os aniversários que eu não tive. E ali o diabo começa a falar comigo, tá vendo? Tu não teve. Ela deu para essa que não era dela. Mas eu não sabia o porquê da minha mãe ter me dado. Como eu falei para vocês, eu conheci ela aos 19 anos e Deus só permitiu ela me contar a verdade quando eu completei 48, fazem 5 anos, quando eu tinha 43, ia fazer 43 anos. E eu chegava na minha mãe brincava, olha, deita dado. Meus pais, muito bem-sucedido, minha mãe também contou quem era meu pai, fui muito bem recebida por ele. Meu pai, dono de bailão, hoje não tem mais, eu orei e fechou, espero que ele saiba que fui eu que orei. Hoje ele ainda toca música. Diz teu pai biológico agora. Músico profissional. Tenho 3 irmãos maravilhosos, né? 2 irmãs e um irmão da parte de mãe também, 2 irmãos homens, essa irmã adotiva que hoje é uma moça. E ali Deus começou um trabalhar, né? Então, hoje eu tenho mãe, tenho pai, peço a bênção, porque foi ela que me gerou, né? Ensino para os meus filhos o poder da bênção de um pai e de uma mãe. E o Senhor me restituiu tudo, né? E olhando aquelas fotos de criança, que eu sempre quis um aniversário, eu sempre quis um bolo, mas não tínhamos possibilidade. E hoje, como eu estava falando para vocês, hoje o Senhor, Ele me deu tudo, me restituiu tudo. Eu brinco que eu não tinha uma casa com banheiro, eu tenho um banheiro meu. Então, coisas que eu não mereço. Eu digo que não preciso, porque você vive com tão pouco, né? E no dia de hoje, todo mundo quer tudo, né? Eu tenho tudo. Eu sou muito cuidada pelo Senhor. E quando Deus colocou esse esposo na minha vida, ele veio como cura. Cura na vida sentimental, cura nas feridas. Ele fez eu perdoar a minha mãe, porque ele ia ser um padre. Então, ele dizia, como você pode ser uma crente, uma evangélica, querer que eu vá para a igreja e vocês não perdoam, ele dizia para mim. Como você quer viver a palavra do perdão se na cruz a última palavra do Senhor foi Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, eu aprendi o perdão, né? E com o trabalho de rua, ele começou a trabalhar comigo. Nunca quisemos ser pastor. E meu maior sonho era ter uma casa de recuperação para dependente químico. E o homem traça seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. E, de repente, veio a igreja para nós com 17 pessoas. Uma igreja no lugar afastado. E no dia que eu levei os 16 dentro do carro, e quando eu fui para Jesus, eu queria uma mudança, mas era pouca, não era muita. Eu queria ser reconhecida, eu queria status, eu queria ser alguém dentro da igreja para provar para todo mundo que eu era poderosa. Eu não queria verdadeiramente viver o que Deus tinha para mim. Eu queria uma transformação, eu queria realmente não ser bandida, não, queria um casamento, mas eu não queria ser realmente convertida. E nesse dia dos 16, nós tínhamos um Gol sem ar-condicionado, e eu lembro que eu comecei a levar as pessoas para internar, e na última viagem, eu volto e havia um cheiro muito ruim de sujeira, porque eram moradores de rua. E eu comecei a chorar e dizer para o meu esposo, eu não vou ser pastora dos pobres. De pobre, não. Porque eu já fui pobre, eu não vou voltar a ser lixeira. Havia impregnado no meu coração, eu queria ser poderosa. Eu cheguei a dizer uma época, e tenho fotos, que quando eu cheguei para Jesus, e se você ver a minha foto hoje, a foto que eu era uma pessoa que cultuava o corpo, academia, salto 15, cabelão, e eu queria ser a pastora do funk. Cheguei a escrever letra de funk, envolver meus irmãos que trabalhavam com mídia, e eu nunca gostei de mídia. Eu dizia, não, você é aquela que vai arrasar. Vou mudar a história. E aí eu lembro que nesse dia, eu sentada no banco do carona e meu esposo no banco do motorista, ele viu que eu brigava com alguém. E sentou uma pessoa no nosso meio, era o Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia, você vai ser pastora dos pobres, eu vou te colocar onde ninguém quer ficar. Eu vou te fazer ganhadora de almas onde ninguém quer. O homossexual, a prostituta, o alcoólatra, o drogado, o encrenqueiro, é ali que eu vou te levantar. E ele falava nitidamente. E meu esposo começou a ver o Espírito Santo falar comigo. E começou a chorar. E vendo eu brigar dentro do carro, e ele ria e chorava. E eu disse, tu tá vendo também?
E ele fazia assim. E eu dizia, não quero Espírito Santo. O Espírito Santo disse, tu vai. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu aceito. Eu vou ser, então, a pastora do pobre. Eu vou me misturar com os pobres. Dentro do carro. Não deu 2 anos. O Senhor me deu essa igreja com 17 pessoas, sem ninguém. A igreja que ninguém imaginava, no meio do mato, né? Um bairro distante. E Deus foi dando o crescimento. Chegou nos cultos, o meu esposo botava 30 cadeiras, 100 cadeiras, eu ia lá, tirava, deixava 30. Ele botava 100, eu botava 30. No terceiro dia, ele disse para mim, ou você para, ou tem fé, porque eu estou botando cadeira para 100, porque Deus vai mandar 100. E tu está botando 30, claro, só tem 17, 117 sobra 13. Ele está fazendo igreja para 13, eu estou fazendo igreja para multidões. Em 60 dias, nós já tínhamos 60 pessoas. Em 3 anos, na pandemia, nós já éramos 500. Aí houve a pandemia, a igreja fechou por um tempo. E Deus levou para nós todos aqueles que ninguém queria. Nós temos hoje do mendigo, do dependente químico que se tornou um pastor, da prostituta que largou a prostituição, crianças vítimas de prostituição infantil, criança vítima de abuso. O Senhor os primeiros membros, o primeiro membro que o Senhor levou para mim foi uma mãe com uma criança que ela usava a criança de 7 anos para ser abusada. E ela tinha AIDS. E ela vendia a criança. Aluguei um lugar, coloquei ela. E eu lembro que ela doou a filha na minha frente para uma amiga minha. Pegou, colocou a roupinha numa sacola plástica e disse, ela é tua. E a criança gritava nas pernas dela, mamãe, não me deixa. Naquele dia, eu me vi com 1 dia de vida sendo dada na maternidade. E o Senhor, ele me colocou em todos os processos de cura. E eu ainda estou no processo. Mas eu creio em algo. Curada para curar. E é o que eu ensino na igreja. Curados para curar. Então, meus primeiros membros foi essa menina e um menino de 9 anos que era abusado pelo padrasto, que colocavam ele em cima da mesa e estupravam ele na frente da mãe. A mãe, traficante, deixava o padrasto fazer. Então, as experiências foram muito pesadas naquele lugar no começo. E eu não entendia por que Deus tinha me colocado lá. Porque eu queria uma casa de recuperação. E eu cheguei grávida do Benjamin, eu não podia engravidar. E eu tinha tela na minha barriga, toda tomada por tela, porque no parto da minha filha Pietra, eu fui infectada. O enfermeiro não trocou a luva e eu peguei uma bactéria. Fiquei 7 meses acamada e passei por um processo toda cheia de tela. E o meu cirurgião disse, se um dia, por um milagre, você engravidar, você vai ter que... Antes de engravidar, vir aqui, tirar a tela, a gente fecha tudo, e aí você engravida. Então, Benjamin nasceu no meio das telas da minha barriga, com 5 quilos aos meus 41 anos. Mais 5 quilos. O filho da minha alegria, da minha velhice. Então, não tenho palavras para descrever. O filho da minha alegria, da minha velhice, é o significado do nome Benjamin. Sim. Só para o povo que está ouvindo aí entender. Sim. E quando eu aceitei ser uma pastora de igreja, porque eu tinha pavor, eu me formei pastora, estudei, fiz as provas, tudo. Mas eu queria ser uma pastora auxiliar. Eu nunca quis ser uma pastora estar à frente. Quando eu aceitei, porque eu aceitei primeiro o filho que estava no ventre, porque eu fui no monte orar, e uma pastora disse, você está grávida, você vai ficar grávida, o nome vai ser Benjamin. Eu falei, tá louca? Se você nem quer. Eu disse, não quero, não posso, vou morrer. E ela disse, não, você vai ter um filho quando você aceitar. E eu disse, não, se eu tiver um filho, for menino é Lourenço, o nome do meu avô biológico. E tive o bebê, e juntamente com o bebê chegou na minha mão a chave de um sítio. Quando eu aceitei ser a pastora das ovelhas do Senhor, Deus me deu a casa de recuperação. Hoje não está mais comigo, né? Porque após 3 anos nós na frente do trabalho, com a igreja, o crescimento, o bebê e mais a casa de recuperação, nós tivemos que optar, porque a gente tem que tratar com honra aquilo que Deus coloca na tua mão. Então, meu esposo decidiu passar para um outro pastor, porque não tinha como fazer com qualidade, cuidar da igreja do Senhor, cuidar da minha casa, que é meu primeiro ministério, que hoje entendo isso, e cuidar daqueles dependentes. Mas naqueles 3 anos de processo, tem o Alexandre agora que vai ter bebê, que Deus levantou, deu um casamento. Muitos passaram e Deus realmente levantou e houve uma mudança. Gláucia, quando tu participando, vendo, né, tudo que Deus fez na tua vida, diante de toda a tua história, acompanhando histórias e pessoas que têm chegado até ti com essas circunstâncias muito parecidas com as tuas,
quando tu olha histórias como essa, né? Ou alguém está nos assistindo, nos ouvindo e tem esses traumas, né? O que tu diria para a pessoa fazer? Primeiramente, quem pode curar esse trauma é Jesus. Como Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E para Cristo viver em mim, eu cheguei aqui e observei algo tremendo quando eu entrei. Eis que estou à porta e bato. Porque ele não invade. Ele não quebra, né? Se alguém quiser, né, e abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Ceia é lugar de comunhão, mesa é lugar de comunhão. Então, se eu estou disposto, porque eu precisei estar disposta, eu quis que ele entrasse. Então, se você passou por um trauma, tem um trauma, deixa primeiro Jesus entrar. Quando ele entra e faz morada, não mais vivo eu. Então, hoje eu pergunto, se alguém me ofende, que todos os dias a gente passa por alguma circunstância e lida com pessoas, hoje eu penso, o que é que Jesus faria? Porque se eu perguntar o que é que a Gláucia faria, todos os dias eu tenho que matar aquilo que o diabo quer trazer à tona. Não é verdade? Mas o que é que Jesus faria? Então, quando a pessoa passou por um trauma, primeiro você tem que entender, mas por que Deus permitiu? Nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo sem a permissão. Quando Deus permite você passar por algo, Ele nos criou. Nascemos perfeitos quando bebê. E o Senhor não nos cria para nós sermos estuprados, para nós sermos pobres, porque diz que nós comeremos o melhor dessa terra e somos filhos do rei. Mas se passamos por algo, é porque há um grande propósito. E nós somos geradores de cura. Eu não tenho como falar com vocês sobre luta. Vamos falar de boxe. Eu não posso te falar de boxe, porque eu não sei o que é boxe. Eu posso assistir o boxe. Como é que eu vou cuidar de alguém com trauma se eu não passei por aquilo? Claro que Deus nos dá sabedoria, tem pessoas que estudam, mas eu creio que Deus me colocou nesses processos para que eu possa cuidar, assim como você que está nos assistindo e nos ouvindo, há um propósito, não desista. Deixa ele fazer morada, deixa ele sentar na tua mesa, deixa ele ficar contigo, ceiar, porque depois que você deixar ele entrar, ele não sai mais, só se você quiser. Então foi tremendo, quando houve uma comunhão muito grande, eu comecei a dizer, é verdade, Senhor. Tu pedes para entrar, tu queres morar, entrarei e com ele cearei. O Gláucia, esse versículo continua, né? E ele fala, aquele que entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sim. E ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. É mais do que... deixar Jesus entrar já é um grande privilégio de ter o Deus, o Criador de toda a galáxia, tá nesse nível de intimidade que tu vai comer numa mesa. Quem tu põe dentro da tua casa para comer contigo numa mesa, num jantar? Teus amigos, tua família, íntimo. E ainda aquela tua família que tu ainda não se dá bem, nem vem, né? É teu amigo íntimo. Sim. Só que esse Deus, esse teu amigo íntimo que é rei, daí te convida para sentar com ele no trono, né? Tremendo. É tremendo. É tremendo. E aí eu acho que vem realmente a cura e todas essas possibilidades dos milagres, né? Às vezes a gente se pergunta muito, Deco, o porquê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Por quê? Mas não para quê. Para quê? E a Gláucia tem um testemunho. Quando eu falei no começo que ele tem um testemunho, era maravilhoso, eu não estava brincando, né? Eu acho que a gente nunca falou tão pouco aqui. Sim. Ela falou que ela fala bastante, é verdade. Tô aqui emocionado. Mas o fato não é que ela fala... A tua história é fantástica, é maravilhosa, A gente já viu algumas histórias aqui, com mais de 80 episódios que a gente tem, de transformação de vida, né? Mas como Deus te deu força para continuar em meio a muitas portas fechadas, né, Gláucia? Sim. Você foi rejeitada do ventre da tua... No ventre não, mas assim que saiu do ventre da tua mãe, depois para tua avó, pelos os teus familiares, depois, enfim... Pela igreja. A igreja, os membros da igreja, pela sociedade. Por ex-noivos. E aí os ex-noivos, 1, 2, 3 ex-noivo. Dois ex-noivos. Porque o terceiro foi noivo e ficou, né? Mas, gente, é muita rejeição. Às vezes uma rejeição, a pessoa já acaba a vida e destrói, e vai querer suicídio e acabou o mundo. Essa mulher teve quantas rejeições? E tudo isso fez parte de um processo para te trabalhar e para te deixar essa mulher forte. Não forte no nível de ser pistoleira, né? Não. Velozes e Furiosas. Hoje não. Velozes e Furiosas, mas forte, talvez mais forte que uma pistoleira, né? Não, eu tenho uma pistola hoje, agora. 66. Bíblia Sagrada. 66 livros. E ali tem bala, hein? Ali tem bala.
É aquela bala, se atirar, não falha. Não. E qual o teu sonho, assim, tipo, pra tua família? Como é que tu lida com essas questões de criança, em casa e tudo mais? Eu sou uma mãe, eu digo para as mães da igreja que não vem, né, com umas orientações, manual de instrução. Não tem manual de não. instrução. Eu sou uma mãe de 2 filhos muito abençoado. Benjamin é o serelepe, né? E a Pietra é a calmaria, né? A Pietra que bom, né? Porque você é 2 serelepe, aí tu ia né? enlouquecer. É a calmaria. O meu sonho, que eu digo para os meus filhos, é que meus filhos nunca se decepcionem com o evangelho e sirvam Jesus. Se Jesus não vir buscar a sua igreja, né? É que eles possam, se for criança, é mais fácil. E o único sonho que eu tenho falado na igreja muito isso, é que eu pregue o evangelho e que ele entre como flecha e que possa haver transformação. Porque nos dias de hoje, com tanta informação, tanta palavra distorcida, ouvidos bloqueados, Apocalipse mesmo diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não tem acontecido isso. Então, meu sonho é que nenhum daqueles que eu estou cuidando se perca. Porque se você me perguntar, Gláucia, financeiramente, eu fui uma pessoa que fui abandonada 2 vezes e hoje eu tenho uma empresa de casamentos. Não era para acreditar em casamento. Se o meu esposo sempre me pede em casamento, quer fazer festa, né? Não temos tempo, senão eu casaria todo ano com ele, porque eu gosto muito de casamento, né? Nosso maior ministério hoje na igreja são os casais. Nós temos o curso Casados para Sempre. Não desista, acredite. Financeiramente, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho uma empresa que foi uma empresa que eu ganhei muito dinheiro e quando eu peguei a igreja, que eu tive que assumir a igreja, eu tive que optar a igreja ou a minha empresa. E aí o que eu fiz? Nos primeiros anos, eu fiquei com a igreja sem sustento pastoral, abri mão de tudo. Meu esposo tinha uma empresa de construção, tivemos que parar, porque envolvia muita coisa. Deus nunca deixou faltar nada. E hoje eu escolho os eventos. Eu tenho eventos, mas eu não posso pegar qualquer evento, porque a prioridade é a igreja. Mas no tempo que eu ganhava milhões, eu não vivia tão bem e eu não era tão próspera como eu sou hoje, cuidando de almas. E não pensa assim, ela ganha um mega salário. Não, não. Eu ganho tudo o que preciso. Eu sou tão mimada. Às vezes eu conto as coisas para as pessoas. Todo dia, se você me perguntar, você tem testemunho para contar? Todo dia eu tenho. Eu tenho testemunho de dizer assim, está tomando banho no chuveiro e pensar assim, eu tô com uma vontade de comer um sanduíche com aquela cenoura raladinha, sanduíche natural com aquele franguinho molhadinho, mas, Senhor, eu só tenho tomate e pão e eu tenho que sair correndo, eu vou fazer um para mim, um pra Pietra, o Benjamin não come, e para um pai eu tô saindo, Senhor, tu sabe que eu tô correndo pro culto. E eu saí do banho enrolada na toalha e a minha vizinha de trás abria o basculante da minha janela e botar os 3 sanduíches com a cenoura ralada com o frango e eu sentar no sofá sem me vestir, enrolar na toalha e começar a dizer, mas eu sou tão mimada assim, Senhor. Mas coisas assim, de eu desejar em pensamento e eu não tenho palavras. Quem congrega comigo, estou aqui hoje com o irmão Jefferson, que é uma bênção, ele sabe que eu conto milagre todo dia. Até o que acontece de ruim, por exemplo, a minha TV da minha sala queimou. Com 5 anos, uma TV nova. E eu precisava comprar uma geladeira. Mas é uma geladeira que eu precisava comprar para a rua. E eu fui comprar uma televisão, cheguei na loja ontem para comprar a televisão, pelo mínimo do mínimo que Deus me mandou numa loja que tinha uma promoção, e eu vi a geladeira que eu queria por um preço que não existe, e eu ligo para o meu irmão que está com um freezer meu lá, e digo, meu esposo liga, precisamos comprar uma geladeira, tu vai querer o freezer? Não, tu compra a geladeira que eu vou comprar o freezer, tipo... Tá 2 anos com o meu freezer emprestado, ele tem uma loja na praia. E coisas assim, sabe, chegar na hora exata. Se eu contar o valor da geladeira, que é desnecessário, a gente não tá falando de preço, mas uma coisa assim, mentira, essa geladeira por esse preço não existe. Quebrou uma coisa para ganhar outra, os benefícios do Senhor. Então, assim, meu sonho hoje, um pastor... que vive, cheira a ovelha, porque eu sei o nome dos membros, eu vou na casa, eu tenho um trabalho social com comida, como eu falei, e não é só para quem é da igreja, é para quem é espírita, para quem é católico, porque são almas, cuidar um do outro. Então, assim, aquele que cheira a ovelha, qual é o desejo, o sonho dele? Que nenhum desses se perca. Então, assim,
Porque eu não vou levar a casa, eu não vou levar o carro. Hoje, o meu sonho era ter uma piscina, porque a minha cura era a piscina. Porque eu sempre entendi que se eu entrasse numa piscina, eu sujaria água. Eu cresci com isso. Eu tenho uma piscina na minha casa. Porque meu pai morreu pobre, pobre, pobre. E quando o Benjamin estava para nascer, eu indo para a maternidade, eu recebo uma ligação. Fazia 9 anos que meu pai tinha falecido. Havia um dinheiro no banco, uma herança para mim, de um dinheiro que meu pai não tinha. Porque até o caixão do meu pai, na época, nós estávamos num processo muito difícil financeiro, foi doado pela prefeitura. E saiu o dinheiro para mim, do meu pai, que eu pude comprar uma piscina e ainda botei na época 12 mil na casa de recuperação que Deus tinha me dado. A reforma da casa. Então hoje eu tenho uma piscina que eu não tenho tempo de usar. Meus filhos usam. E eu só sentava na beira para molhar o pé, porque o meu sonho de criança não era tomar banho. Eu queria molhar o pé, porque criança quer molhar o pé. Então, assim, meus sonhos, que almas se rendam ao Senhor. Que você que está nos assistindo, que talvez não teve encontro com o Senhor ainda, ou que está indo na igreja, mas ainda não se decidiu pela sua fé, mas que você escolha Jesus, que é a melhor escolha, e com Ele nunca vai dar errado. E quando você pensar, poxa, mas será... Com Ele, o melhor vem dEle. Aquilo que você sonha, Ele vai além. Eu nunca pedi uma casa, eu nunca orei por casa. Eu orava para entrar numa casa própria aos meus 30 anos. E eu fiz uma casinha que era bem pequenininha. E a minha casinha pequenininha eu troquei numa casa hoje que eu não dou conta de limpar e eu nem precisava dela. São coisas assim tão extraordinárias que Deus faz, porque Ele te surpreende. É mais que pedimos ou pensamos. E eu entendi algo que eu quero... Sei que está finalizando, já passamos até do tempo. Algo que fala, e eu falo isso na igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não é qualquer, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu posso dizer porque eu vivo isso. Amém. Aleluia, né, Deco? Que alegria te receber. Obrigado por esse tempo tão especial, por esse compartilhar. A gente costuma ver que quando a gente está disposto, pronto para compartilhar, significa que a gente está curado. Né? Que a gente, ou pelo menos está num processo avançado de cura, né? E isso faz parte da tua cura, né? Esse compartilhar, esse abrir o coração, esse contar as histórias. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Amém. Talvez não toda, porque foram muitas histórias, né? Ou muitas pessoas se identifiquem com um pedaço dessa história, né? Mas tremendo o que Deus fez. E eu tenho certeza que ainda vai fazer na tua história, né? Nessa comunidade, né? Na quadrangular da Guarda do Cubatão, né? E em outros lugares que tu já tem alcançado e que ainda vai alcançar. Amém. Eu acho que é importante dizer aqui também para você que está nos ouvindo, escutando, que existe um tempo e um processo, né? A Glaucia é prova disso. O sofrimento, às vezes, a gente quer amanhã se livrar dele. E não é assim. Existe um processo de cura e tem o tempo de Deus para isso. Agora, a dica já está dita aqui, né? Busca o Senhor em primeiro lugar, deixa Ele entrar e Ele vai ceiar contigo. E a janta não é fast food, né? A ceia não é um fast food, não é um sanduíche que tu come no carro, no drive-thru. Senta, calma, come, e aí depois disso você vai sentar no trono com Ele. Acho que essa é a dica, Deco. E tudo tem seu tempo, né? E o processo de cura leva a isso, né? Amém. Ok? Agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, né? Tenho certeza que essa história fez diferença na nossa vida que está aqui, imagino que na sua também. Compartilhe e leve essa história para outros, tenho certeza que vai fazer diferença na vida dos outros também. Glaucia, mais uma vez, obrigado, né? Essa mesa de comunhão está sempre à disposição, se quiser compartilhar mais testemunhos, histórias. Jeff, obrigado pela presença, obrigado por estar aí com a gente, né? Jeff do Connect Gospel, né? Vários eventos. Quando é que é o próximo, Jeff? 14 de abril. 14 de abril vai ser onde? Na Nova Green Lounge. Nova Green Lounge. Então, ó, galera, procura Connect Gospel no Instagram. Acha no Instagram e a gente vai colocar nos comentários, galera. Tá bom? Tamo aí junto. Renata, muito obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, né? Nossas mídias. E é isso, Cado. É isso, Deco. É isso. Depois dessa aí, ó, encerra aqui, porque passa a régua que tá bom pra nós já. A emoção já chegou. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.